Olá, pessoal, estamos de volta com o último bloco. E eu sempre falo, né, que o último bloco é aquele bloco assim que a gente explora o máximo o nosso convidado. E com o Dr. Samuel Vieira não iria ser diferente, viu, Dr. Samuel? Nós vamos aqui explorar aí o máximo aí o senhor. E vocês que estão aí ligados aí no programa já sabem do que a gente está falando, né? Nós estamos falando sobre cefaleia, dor de cabeça, né? O que vocês precisam saber. Já discutimos bastante aqui no primeiro e no segundo bloco e a gente vai continuar aqui falando sobre esse tema, né, doutor Marcos? Então, o tema está super interessante. Tem uma quantidade de perguntas aqui que acho que o bloco não vai ser suficiente, não. Vamos ter que já acionar, já agendar o doutor Samuel, os colegas lá, Márcio, Sandro, do Neuroinstituto, né, para vir aqui, porque esses temas da área neurológica são muito interessantes. E esse tema, a cefaleia, super interessante. Muitas orientações temos aqui tido com o doutor Samuel. Então, você que chegou agora, assiste o primeiro e o segundo bloco e não perca o terceiro bloco também. E assim, já rolou aqui, gente, até consulta, vocês acreditam? Tem ali um que está ali dentro, que é o Lúcio, que já veio aqui. Vocês acreditam que ele já esteve aqui já para se consultar com o doutor Samuel? Porque aqui é assim, a gente não perde tempo não, viu? E para a gente continuar, doutor, eu queria saber o seguinte, o uso excessivo de medicamentos, né, para dor de cabeça, pode causar a dor de cabeça, a cefaleia? Sim, a resposta é sim. O que acontece? As pessoas que têm uma dor de cabeça, né, de qualquer tipo, muito frequente, que faz uso de analgésicos simples como dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios, de forma frequente e indiscriminada, elas podem desenvolver um outro tipo de dor de cabeça, chamado cefaleia por medicamentos. Existe isso. Então, o que geralmente a gente orienta é que as pessoas não tomem medicamentos de forma constante, sem orientação médica, porque ela pode desenvolver um tipo de dor de cabeça crônica. Só vou citar um exemplo para poder explicar para as pessoas. Poxa, então qual é o meu limite, né? Até quanto que eu posso usar? O que é determinado na literatura é que geralmente as pessoas que fazem uso de analgésicos simples, né, como esses que eu acabei de citar, por mais de 15 dias por mês, né, por mais de 3 meses, elas têm grandes chances, não é que vai acontecer, mas elas têm grandes chances de desenvolver esse tipo de dor de cabeça, que é cefaleia induzida por medicamentos. Tá? E também tem os outros medicamentos que são um pouco mais específicos para dor de cabeça, como os ergotamínicos, os triptanos, né? Tem o sumatriptano, que é muito famoso. Se você fizer uso desses medicamentos de forma contínua por mais de 10 dias, por mês, por 3 meses, você também vai ter risco de desenvolver uma cefaleia crônica induzida por medicamentos. Tá? E aí, essa é difícil de tratar. Essa é um pouco mais difícil de tratar, porque muitas vezes você não faz somente um medicamento para tratar esse tipo de dor. Você tem que usar recursos de 2, e às vezes até de um terceiro, e reduzir o que a pessoa está usando aos poucos. Essa é uma dor de cabeça um pouco mais difícil de tratar, mas dá para resolver também. Agora, pensando em tratamento, já estamos falando aqui em medicamento, bastante opções de medicamento, até na cefaleia pós-medicamento ou durante o uso de medicamento prolongado. Pensando em não medicamentoso, tratamento não medicamentoso, há alternativas para os pacientes, aqueles que têm cefaleias leve, que seja, ou moderada, eles podem fazer algo não medicamentoso para, no início dos sintomas, aliviar o quadro ou até resolver a cefaleia? Sim, pode e ajudam muito. Na verdade, existem tratamentos como a acupuntura, que funciona muito, né, esse tipo de cefaleia tensional, e veja bem, a cefaleia tensional ela é mais frequente. Existem técnicas de relaxamento, né, no caso, somente em caso de enxaqueca, a pessoa pode colocar um gelo em cima de onde está sentindo dor. Ela pode colocar um gelo, na cefaleia tensional eu já sugiro não colocar gelo, né? Ela pode fazer uns alongamentos, exercícios físicos, desde que o exercício físico já não desencadeie dor de cabeça previamente. Então, esse tipo de atividade de relaxamento, a pessoa ela pode, e eu sugiro até fazer. Outra coisa também interessante, no caso de enxaqueca, ficar aí a pessoa meio que já descobre por conta própria, porque ela sabe que um ambiente mais calmo, um ambiente escuro,
vai ajudar a melhorar a dor de cabeça. Então, essa é uma outra técnica que as pessoas já empregam até intuitivamente para poder auxiliar no tratamento da dor de cabeça dela. Ótimo. E doutor, assim, a gente discutiu bastante aqui sobre o tema, mas quando de fato eu devo me preocupar com a cefaleia, com a dor de cabeça? Bem, então, a dor de cabeça, ela tem que ser tratada de forma mais assintosa, né? Procurar o auxílio médico quando apresenta algum quadro que você não tinha antes. Você tem dor de cabeça e mudou o padrão, por exemplo, mudou o padrão, está vindo mais forte, está vindo mais frequente, é muito interessante você procurar ajuda médica. Veio com algum sinal neurológico, a pessoa tem uma dor de cabeça de forte intensidade. Que sinal neurológico é esse? Né? A pessoa começa a ter um tremor no braço, a pessoa tem uma dificuldade de falar, né? Tem que procurar ajuda médica, uma dormência, uma dificuldade de mexer o braço, uma tontura que não passa, tá? E principalmente naquelas dores de cabeça que são novas, né? Mudou o padrão da dor de cabeça, ou então tem uma dor de cabeça de forte intensidade, uma pessoa, pior dor da vida dela, tem que buscar ajuda médica, não pode deixar de buscar. Agora, Samuel, os convidados que têm vindo aqui, nós temos sempre abordado alguma coisa em relação à pandemia, né? E uma das queixas, por exemplo, quando eu estive tratando de Covid, a minha principal queixa era a cefaleia. Então, assim, tem sido frequente dos sintomas, fala-se muito do problema respiratório, mas alguns pacientes têm me procurado, mesmo após o tratamento do Covid, do coronavírus, eles têm procurado para tratar a cefaleia. Então, é comum a queixa de cefaleia enquanto está tendo o quadro de Covid, e pós-Covid também é comum essa queixa? Marcos, olha, eu tenho visto bastante casos, né, de pessoas que desenvolvem a dor de cabeça, ou seja, aquelas que não apresentavam dor de cabeça antes, depois do Covid, né? Ainda está se levantando alguns estudos, mas eu vou citar um, acho que foi feito na Inglaterra, um estudo com 130 pacientes que chegaram na emergência. Eu estou falando daqueles que chegaram na emergência, né? O estudo abordou isso. Não são todos os doentes que vão desenvolver dor de cabeça, claro, né? Mas é um dos sintomas que pode acontecer. Mas dos 130 doentes que foram avaliados naquele estudo, 98 pacientes reclamavam de dor de cabeça. Quer dizer, é um sintoma muito frequente. 74% das pessoas, 75% das pessoas apresentavam um quadro de dor de cabeça. E depois, o que eles fizeram? Eles fizeram um acompanhamento para ver como é que essas pessoas ficavam. Depois de 6 semanas, 74 pessoas foram reavaliadas. Dessas 90 e tantos, só 74 voltaram. Tá? E dessas 74, cerca de 35% ainda estava sentindo dor de cabeça. Né? Quer dizer, e desses 35% de pessoas que estavam sentindo dor de cabeça, metade delas nunca tinham tido antes. Então, tem apresentado, né? Pessoas têm apresentado sim quadros de dor de cabeça, e são quadros bastante variados, mas no meu ponto de vista, inclusive esse próprio estudo cita o tipo de dor de cabeça, né? O mais frequente se parece muito com o tipo tensional, né? Que é uma dor em aperto. Tem vários tipos de dor, tá, gente? Desencadeada por Covid nas dores de cabeça, mas a mais frequente é aquela dor em aperto, que acomete os dois lados da cabeça. Tá? É uma dor, aperto, pressão dos dois lados da cabeça de moderada intensidade. Via de regra, não é de forte intensidade. Forte intensidade foi, de acordo com aquele estudo, foi só 25% dos casos. E aí essa pessoa acaba desenvolvendo um tipo de dor que eu citei, um tipo de dor crônica, né? Dor crônica por causa do Covid, mas o que está se tentando identificar? Por que isso acontece? Né? Será que o Covid, na verdade, ele desencadeia uma cascata inflamatória muito grande no corpo das pessoas? Então, acredita-se que essa inflamação devido ao Covid, isso pode estar desencadeando dor de cabeça. Aquelas pessoas que, infelizmente, né, foram para a UTI, ficaram um tempo na UTI, tiveram que ser entubadas, essas pessoas, muitas vezes, elas ficam imóveis durante um certo tempo. E aí, o que acontece?
como ela está sedada, como ela não mexe muito, ela está sedada, ela começa a desenvolver um quadro de miosite, uma inflamação no músculo, algumas articulações podem se deslocar, inclusive da cabeça, né? A articulação da boca, por exemplo. E tudo isso vai se somando a situações que podem desencadear dor de cabeça. Então, eu tenho atendido alguns casos, tá? Alguns casos de dor de cabeça, e acaba que se cronifica, uma dor de cabeça que se cronificou, né? E aí eu tenho que passar medicamento, tratamento para dor crônica, que é totalmente diferente de analgésicos comuns que se compram na farmácia. Muito bacana, bem esclarecedor. Doutor, e aí a pergunta, quando devo procurar o médico? Quando é que liga o alertazinho, o senhor falou aqui, explicou para a gente bastante, mas de fato, assim, quando é que eu devo procurar o médico? Bem, inquestionavelmente, está muito relacionado à dor, né? Quando a pessoa tem uma dor de forte intensidade, ou mudou o padrão de dor de cabeça, ou mesmo aquela dor simples que nunca passa, por exemplo, aquela pessoa que toda vez que espirra sente uma dor de cabeça, ou tosse, né? ou vai defecar, sente uma dor de cabeça. Essa pessoa ela pode ter uma alteração anatômica, chamada doença de Chiari, por exemplo. Ou então quando a pessoa tem uma dor, qual espirrar tem uma dor súbita de forte intensidade, ela pode ter uma alteração vascular dentro da cabeça, né? Então, a minha dica é, tem uma dor de cabeça que tem se apresentado com aumentou a intensidade, aumentou a frequência, né? Ou então, desde o início da dor, você nunca teve dor antes, mas desde o início da dor já é uma dor muito forte, esse é o momento que você tem que buscar a ajuda médica, né? Vai no pronto-socorro, então marca a consulta, mas se for uma dor muito forte, com uma alteração neurológica, é pronto-socorro, não é consultório ambulatório, é pronto-socorro, vai lá, vai ser triado avaliado por um médico, a equipe de enfermagem sensacional ajuda muito também, e vai ser triado e vai ser avaliado para ver se precisa de fazer um exame ou não, se medicamento somente resolve ou não. Nesses casos, é muito importante buscar ajuda médica. Na verdade, assim, se for mesmo ler a bula ao pé da letra, a gente não toma medicamento nenhum, né? Pura verdade. Doutor, e aqui, existe alguma intervenção neurocirúrgica para cefaleia crônica? Então, é muito pouco frequente, tá? Muito raro, muito pouco frequente, porque geralmente existem diversos medicamentos que se faz, né, que geralmente que você pode ir aumentando a dose, associando medicamentos, tá? Mas existem sim, existem. Por exemplo, você pode fazer infiltração com botox, você tem que fazer infiltração em pontos específicos. Você pode fazer infiltração em nervo chamado occipital, que sai daqui de trás. Isso é um procedimento. Você pode colocar um estimulador, aí já envolve um aparelho diferente, né? Com esse estimulador, por exemplo, estimulador do nervo, do occipital, a pessoa tende a aliviar bastante a dor. Aí, em outros casos, estimulador do nervo vago, que é já aqui no pescoço. Então, existem procedimentos, mas isso geralmente só se faz para aquelas pessoas que tiveram total falência de tratamento, tanto o tratamento não medicamentoso como medicamentoso. Ótimo, gente. Né? A gente já está aqui encerrando esse programa que foi assim, maravilhoso, muito rico. E eu já quero assim, agradecer imensamente ao Dr. Samuel por ter aceitado o convite de estar aqui, tirado um pouquinho do tempo dele para estar passando essas informações para vocês aí que estão em casa, né, Dr. Marcos? É verdade, o programa foi rico de informações, assim como os demais programas também. Agora, em particular, por tratar-se de um tema tão frequente nas nossas vidas, quem nunca teve uma cefaleia ou não tem um parente que tem de forma recorrente. Então, você que assistiu o programa, compartilhe também, vai estar na TV Cairós, nas redes sociais da TV Cairós, porque vai levar instrução a muitas pessoas também. Eu quero aqui já deixar o espaço para o doutor Samuel fazer suas considerações finais, agradecimentos. Nós já nos agradecemos e já deixamos o espaço aberto, doutor Samuel, para o próximo programa. Vou até já colocar aqui foi colocada aqui a discussão de nós voltarmos para tratar de TCE, tá bom? Então, fica aí ligado no programa Missão Saúde na TV, que nos próximos programas aí vai ter essa discussão. Mas, doutor, fique à vontade para fazer as suas considerações. Bem, antes de tudo, eu que agradeço a vocês pelo convite e oportunidade. Eu acho que o que move a nossa sociedade é a educação, né?
E esse programa tem uma função muito importante, que é a explicação de forma mais adequada possível para aqueles que não são da área, para que as pessoas, quanto mais informação, mais segurança a gente tem na nossa vida. Isso é para tudo, né? Então eu agradeço a vocês a oportunidade. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho excelente de chamar pessoas aqui para poder explicar à população de forma geral. Foi um prazer prazer meu mesmo. E eu estou à disposição. Se quiser debater outros temas, a gente vai vir aqui sim, e vai ser um prazer. Ótimo. E assim, né, para você que assistiu o programa, está na dúvida, ou que precisa realmente, né, aí passar por uma avaliação, o doutor Samuel tem mais 2 colegas com ele lá, que dividem lá, né, que atendem no consultório, lá no Edifício Medical Center, lá na VP8, tá? É a Neuroinstituto, né? Isso, o Neuroinstituto. Doutor Sandro, doutor Márcio também. Muito isso. E está passando aqui embaixo o endereço certinho, o telefone. Faça uma avaliação, faça um agendamento. Não vão deixar o negócio ficar crônico, não, como já foi explicado aqui no programa, ok? E nosso muito obrigada a você, telespectador, que esteve conosco aí durante todo o programa. E nós vamos continuar aqui, sempre trazendo as melhores informações para você. Fique ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.